A glória de Deus não é comprada com dinheiro. Mas Deus se manifesta na vida de quem quer se manifestar e abençoa na vida daquele que Ele quer abençoar. E as bênçãos do Senhor não trazem dor, nem são pesadas, mas são bênçãos que trazem alegria, paz, saúde e regozijo. Principalmente quando nós obedecemos a Deus. Nós vemos na história de Naamã o que acontece com Geazi. A história de Naamã é a história de um grande general da Síria que leva tesouros do seu país até o reino de Israel, vai ter com o profeta e leva os seus tesouros, e o profeta não aceita os seus tesouros por orientação de Deus, pois ali estava para acontecer um milagre de Deus, uma bênção do Senhor para a vida de Naamã, e que não cabia barganha de valores, mas cabia o entendimento de que Deus estava o abençoando para que ele entendesse quem era Deus, que era o único Deus digno de louvor, honra e glória, que a partir daquele momento ele passa a entender, e não cabia ali a obtenção de valores para que aquilo não se caracterizasse como uma barganha, um toma lá, dá cá, me dá minha cura, que eu te dou algum dinheiro, mas haveria a manifestação do poder de Deus na vida de um homem que resolveu obedecer ao Senhor e se humilhar e seguir os ensinamentos de que obedecer é melhor do que sacrificar. E nós vemos que o servo de Eliseu, não é? Depois daquela cura ter sido realizada, corre atrás de Naamã e fica com uma soma daquele dinheiro que Naamã havia levado de volta, pois o profeta Eliseu não havia aceitado. E Geazi, por fazer isso, por correr atrás de Naamã e se achar muito inteligente e ficar com aquele dinheiro, ele fica com lepra. Com a maldição que tinha caído sobre Naamã, cai sobre ele. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele abençoa ao homem ou à mulher conforme o seu querer. E as suas bênçãos são enxergadas em nossa vida a cada amanhecer. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, Deus já nos está abençoando com vida, com oportunidades, com tudo que está à nossa volta, que nós vemos e não vemos, como, por exemplo, o oxigênio. O funcionamento completo do nosso corpo. O funcionamento completo de tudo que está à nossa volta. Como coisas mais profundas que nós não percebemos, mas que Deus está lá. Então, em cada uma vida há um propósito, que hoje em dia nós medimos pelo propósito de que um homem é bem-sucedido por angariar dinheiro, e que quanto mais se tem, mais se é importante. E o olhar do Senhor, o entendimento é diferente quanto a isso. Deus não proíbe a nós de termos
bênçãos, de sermos abençoados, de prosperarmos, mas Deus não quer de forma nenhuma que nós coloquemos o nosso coração no dinheiro, pois o dinheiro é, sim, entrada para muitos enganos na vida de quem quer que coloque o coração no dinheiro, como foi o Geazi. Atrai também maldição quando é colocado em primeiro lugar. Mas as bênçãos que vêm do Senhor, essas são diferentes. Essa é a diferença de um homem que é abençoado por Deus, e nós podemos ver quando um homem é abençoado por Deus, pois ele floresce. Ele floresce em todas as circunstâncias e ele tem paz. E ele é amado pela sua família, e a sua família, ela é abençoada. E não é fingido, pois as bênçãos do Senhor, elas trazem paz, união, amor, segurança. E elas são em qualquer situação. Por isso, não coloque como Geazi a sua inteligência a funcionar apenas em volta do dinheiro, pois o dinheiro, ele pode ser bênção em nossa vida, como ele pode ser maldição se nós não soubermos utilizá-lo. O nosso coração deve estar na obediência ao Senhor, como o profeta disse a ele que obedecesse, não aceitasse, e por ele ter aceitado, iria trazer tudo aquilo que aquela posição de Naamã lhe cegara. As riquezas cegam o nosso coração quando nós não temos Deus. Mas quando temos Deus, nós podemos ser ricos, milionários, pois o nosso coração não está nas riquezas, mas está no Senhor. Por isso, a lição de Geazi, de correr atrás do dinheiro, é importante para a nossa vida, para que entendamos que mais importante que o dinheiro é ter Deus em primeiro lugar, e de Deus todas as outras bênçãos sobrevirão sobre a nossa vida de forma a nos fazer completos, felizes e inteiros. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.